Estamos de volta ao Papo e Demais e a nossa conversa de hoje é sobre como lidar com a síndrome do ninho vazio. Vamos começar este bloco lembrando, como sempre, que o portal edemais.com.br traz um texto com o mesmo tema, tendo a participação do psicólogo Akin Neto, que muito gentilmente trouxe o seu conhecimento sobre o assunto também para cá. Mas há ainda muitos outros textos que abordam temas delicados, que ajudam a enfrentar momentos difíceis e a encontrar respostas. Lá estão, por exemplo, dicas de 5 destinos para onde você pode viajar com seus netos e filhos. E são lugares com atrações para pessoas de todas as idades. Nessa mesma linha, temos dicas que foram selecionadas no Dia da Família, com várias formas de se viver cada vez melhor com a sua. As dicas estão, inclusive, divididas conforme cada editoria. Temos dicas para inspirar, como aquelas que falam sobre como perdoar, dicas para despertar, como as sugestões para desenvolver a paciência no dia a dia e, claro, dicas para evangelizar. Acessem idemais.com.br. Bom, voltando à nossa conversa de hoje, é normal sentir saudades quando os filhos não estão por perto, mas existe uma maneira, quem sabe, da gente se preparar para essa saída, e essa pergunta eu gostaria de fazer para vocês dois, por gentileza. Existe como fazer esse acompanhamento antes da saída, uma vez que você já percebe ali no dia a dia que essa rotina está um pouco misturada? Eu acredito que sim. Eu sempre indico no atendimento espiritual para as pessoas, principalmente pessoas casadas, que têm família, né, que têm o seu casamento, a terapia de casal. É importantíssimo, com um psicólogo, né? Porque, como dizia São João Paulo II, a fé precisa estar com a razão, né? A espiritualidade alinhada à psicologia, que é uma ciência, é importantíssimo para o desenvolvimento humano. Não pode ser descartado isso, não pode. Então, sempre eu indico aos casais, às famílias, que, como já falamos, né, sempre, talvez a maioria ou não, hoje esse problema é assim escancarado para todos, né? Esse sentimento de posse, ou de perca, ou de luto, como ele disse, né, da saída do filho para estudar, fazer uma faculdade, morar fora, ter casamento, família, enfim. Então, no âmbito espiritual, né, do atendimento espiritual, sempre nos atendimentos, particularmente, eu indico a terapia de casal. Na terapia de casal, eles vão trabalhar esse sentido que o meu filho já é um adulto. Eu não troco mais a fralda dele. Ele se vira sozinho. Ele se vira sozinho. E deve se virar. Ele precisa colocar comida no prato dele. Ele precisa se virar, lavar a louça, varrer a casa, ter as suas responsabilidades. Porque quando ele for cursar a faculdade lá fora, ele não vai ter o pai e a mãe para limpar o apartamento dele, ou a kitnet que ele estiver morando. Não vai. Ele vai estar sozinho, né? Então, às vezes, eu uso até uma história propriamente dito, mas é verdade, às vezes acontece isso, né? Você diz assim para uma criança: menino, não coloque o dedo na tomada. E por teimosia ou curiosidade, ele vai lá e coloca o dedo na tomada. O que acontece? Ele leva um choque. Um choque. Então, usando dessa metáfora, talvez, né, o choque de realidade é importante para que ele caia em si e assuma as responsabilidades dele. Interessante observar, eu gostaria de agregar a pergunta que eu fiz, mais um trecho para o Akin. Primeiro eu perguntei como os pais, os cuidadores, os familiares, a família constituída, pode se preparar. E os filhos, juntos nesse processo, também têm o seu contraponto, sim, né? Sim. Como a gente falou, é uma dinâmica da família. Não é uma dinâmica dos pais ou do filho, é uma dinâmica sempre da família. Então, quando eu tenho um filho que está dentro de uma dinâmica como essa, a gente precisa sempre se perguntar qual o papel que a criança assume, que o filho assume. Ele se coloca, efetivamente, como salvador da mãe ou do pai? Ele se coloca como aquele ou aquela que deve ficar em casa para evitar brigas entre os pais? O mediador? O mediador, ele assume este papel? Ele assume o papel da culpa
de sair da casa e deixar os pais também, que também são adultos, lá largados, pobres pais largados, abandonei meus pais. A gente escuta isso muito em consultório. Se punir, inclusive. Sim, exatamente. Eu abandonei meus pais. Como que você pode abandonar 2 adultos? Né? Então, sim, a criança ela também precisa de tratamento, ou o adulto, no caso, ele também precisa perceber qual é este lugar que se dá. Porque a partir dessa percepção é que a pessoa vai poder efetivamente fazer um tratamento em cima disso. Aprender, por exemplo, a devolver aos pais os seus problemas, ao invés de ficar com eles. Né? Aprender a dizer, pai, mãe, vocês têm um monte de problema para resolver entre vocês e isso é de vocês. Exatamente. Né? Me deixem fora disso. E nessa perspectiva, né, interessante dizer que eu sempre, no atendimento espiritual, nisso que ele disse é pura verdade e é fato, que eu sempre falo para os casais, pai ou mãe que vêm para uma orientação. O casamento é de vocês dois, não é do seu filho. O filho foi consequência de um relacionamento conjugal, né? Veio os filhos. Então, quem tem que resolver a situação conjugal é, exemplo, o João e a Maria, o José e a Solange, não o filho. Isso. Marido e mulher. Exato. Essa é uma das coisas mais importantes e talvez mais difíceis para os casais que acabam vivendo essa dinâmica, porque é assim, a partir do momento que nasce a criança, eles param de se identificar enquanto esposo e esposa. Mas esse é o papel primário do casamento. O casamento pode durar até que a morte os separe, apenas com esposo e esposa e sem filhos. Né? No caso, por exemplo, de um dos dois não conseguir, né, engravidar, por exemplo, ou do homem não conseguir fecundar a esposa. Mas, a partir do momento que a criança nasce, esposo e esposa continuam existindo. Então, para os pais, a função mais importante é essa. Em primeiro lugar, lembrar do seu papel inicial dentro do casamento. Esposo e esposa. Né? E depois, pai e mãe. E aí, como você estava falando, aprender a se colocar como pais de filhos adultos. Isso. O pai de um filho pequeno é um pai de filho pequeno, tem certas responsabilidades. O pai de um filho adulto, a mãe de um filho adulto é completamente diferente. É outra dinâmica. Aprender a aceitar esta outra dinâmica, no entanto, é muito difícil. Como a gente estava falando anteriormente, no caso do emaranhamento, do self subdesenvolvido, para os pais fica difícil a tarefa de saber colocar o seu próprio braço no corpo. Me devolve. Né? Assim, então, assim, o meu filho é meu braço. Então, o filho fala, eu não sou braço de ninguém, eu sou um ser individual. E os pais, de fato, ok, eu também sou um ser individual. E criarem uma individualidade. Esse é um outro desafio. Né? Jung coloca como a individuação. Então, esse rompimento com aquela simbiose dos pais. E a partir daí, cada um desenvolver a sua própria individualidade. Isso é muito importante. Se colocar como indivíduos inteiros, né? Esse era o ponto que eu ia falar agora. O padre citou do acompanhamento espiritual, do apoio, da família se unir, a busca de ajuda, tanto com o psicólogo, terapia de casal, os filhos, esses atendimentos no consultório e nesse acompanhamento. Mas também existem outras fórmulas, até mais simples do dia a dia de todos nós. Voltar-se para si, silenciar, se procurar, praticar atividades físicas, sair passear, fazer uma viagem, como eu citei ali. Eu gostaria que vocês deixassem nas palavras finais e nas dicas finais de vocês algumas dicas e sugestões, incluindo essas que são tão simples, que já deveriam permear o nosso dia a dia, mas que são uma maneira de a gente se olhar e se fazer aquele carinho em si mesmo, que deveria ser feito diariamente, né? Então, por favor, padre, suas palavras finais também perpassando por esse tema, por favor. Certo. Tati, a própria palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ensina não só no sentido de cumprir leis teológicas, não é isso. É isso, mas também não é isso. Mas é trazer um bem-estar para o indivíduo, para aquele que de fato acredita. Por exemplo, as cartas paulinas diz assim: maridos, sede solícitos com suas esposas. Esposas, sejam solícitas com os seus maridos. Pais, que vocês não possam, para entender, né, a linguagem aqui que nós estamos falando, não frustrem os sonhos dos seus filhos. Entende? Eu quero que meu filho seja advogado. Ok, uma ótima profissão, mas ele quer ser advogado.
Então, isso se chama viver bem e respeitar o outro da forma que ele é. E respeitando o outro da forma que ele é, isso significa amar o próximo como a si mesmo. É bíblico, é de Deus, é um ensinamento divino. E gerando esse bem-estar, o respeito deve estar em qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento. Se eu perder o respeito dentro do meu relacionamento com o outro, eu estou deixando de viver. Eu deixo de viver e não estou respeitando o outro da forma que ele é. Então, os pais, você que está nos vendo aqui hoje, respeite o seu filho da forma que ele é. Cada um tem a sua personalidade, a sua característica própria, né? E gerando esse bem-estar, nada impede, é saudável fazer uma viagem. Você mesma disse, é interessante ir à praia, ir ao parque com a família, sair à noite, comer o que gosta, beber o que gosta, porém, tudo com equilíbrio. O equilíbrio é importante nos relacionamentos, na vida, no se divertir, não tem mal nenhum nisso, né? E só para terminar a fala e o pensamento, esses dias um casal me procurou dizendo se era pecado ou não ir ao restaurante às vezes no final de semana, sabe? Tomar um vinho, comer uma pizza. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando for, me convida. Sim, claro. Né? É muito necessário, inclusive, né? Especialmente se o filho saiu de casa, reunir nesses momentos depois, né? É saudável, claro. Tudo com equilíbrio, na medida certa, no momento certo. Então, hoje, as pessoas, não digo todos, estão caindo num certo rigorismo. Você entende? Uhum. E Deus, a lei de Deus, não é para ser rigorista ou escravizar. O próprio Cristo disse, eu quero misericórdia e não sacrifício. De que adianta tanto sacrifício se não existe empatia, compaixão e misericórdia com o outro? Então, finalizando a fala minha aqui para vocês e para você que nos acompanha, é importantíssimo a vivência afetiva, sair, viajar, ir à praia, aqueles que gostam, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, enfim. Por quê? Porque a vida é curta e nós não sabemos o dia de amanhã se estaremos aqui ou não. Portanto, viva bem o hoje, o agora, com compaixão, com empatia, entenda o seu filho, entenda o seu esposo. Precisa haver diálogo, reciprocidade dentro de cada relacionamento. Perfeito, obrigada pelas palavras, Padre. Agradeço pela sua participação e deixo para as palavras finais agora do Joaquim também para se despedir, agradecendo também por estar aqui conosco hoje. Sim. Eu diria para as pessoas que podem enfrentar esse problema o seguinte: pense sempre que esposo e esposa vêm antes de pai e mãe. Pode parecer às vezes até cruel dizer isso, mas essa é uma coisa importante. Então, como que este casal estará vivendo? Vocês saem para jantar, vocês fazem uma viagem juntos, vocês vão ao cinema ver um filme, vocês têm um momento de intimidade própria de vocês dois, às vezes até mesmo sem os filhos, né? Aquela famosa, vai na casa do amiguinho, né? Então, isso é extremamente importante, manter o casal vivo, fazendo coisas de casal, né? Essa é uma coisa muito importante. Segundo passo, reconheça que seu filho é uma outra pessoa, é um outro ser e que vai viver uma vida alheia à sua, embora de você tenha vindo. Então, aprender a conhecer quem é seu filho, quais são os seus gostos, quais são os seus temperamentos, quais são suas virtudes e seus vícios. E a partir disso, incentivá-lo a viver a sua própria vida, entendendo sempre que ele não é seu, como você bem colocou anteriormente, ele veio de você e ele vai para o mundo, né? Dizermos que o filho é nosso apenas se refere a uma questão de origem. Né? Assim como digo, sou brasileiro, vim daquela terra, mas a terra não me tem como propriedade. Né? Então, eu acho que aprender a cultivar o gosto de conhecer quem é seu filho ajudará muito no momento em que a pessoa precisa ir para o mundo, porque eventualmente não vai ser uma novidade se você realmente conhece seu filho. E depois,
todos se reúnem eventualmente em bons almoços, Sim, bons jantares, sim. encontros e passeios. Meninos, obrigada por estarem aqui comigo hoje. Conte viu? comigo. Valeu, sempre. obrigado. Eu agradeço demais ao psicólogo Akin Neto e ao padre Jorge, que estiveram aqui hoje orientando famílias na fé, na psicologia. Agradeço você também pela companhia, você que está aí nos assistindo. Muito obrigada. E já sabe, continue ligadinho no ID Mais, que traz sempre uma palavra de inspiração e muita informação para todos vocês. Acesse idmais.com.br para rever este programa e outros, a ter acesso a mais conteúdos exclusivos sobre o Papo Idmais e também para mais conteúdos sobre as relações familiares. Aproveita e fala para a gente sobre quais temas você gostaria que a gente discutisse aqui no programa. Logo mais estaremos de volta para mais um Papo Idmais. Até! Tchau, tchau!